segundo momento. Olá, gente. Vamos dar início aqui à segunda parte dessa nossa aula, semana 2, módulo 3, né? E nessa segunda parte aqui, eu vou mostrar para vocês a atividade avaliativa tal qual é a que vocês vão fazer, certo? Vocês só vão trabalhar com textos diferentes. Vocês podem olhar lá no sistema e vocês vão ver que eu designei um texto para cada um de vocês. Mais uma dica quente. Esses textos aí, eu fiz uma leitura de cada um deles para poder selecionar e até onde eu pude ver, onde eu pude conseguir fazer, né? Eu melhorei um pouquinho a pontuação, eu fiz uma revisão desses textos para eles ficarem mais próximos do que é desejável quando vocês forem escrever uma redação aí vida fora, certo? Mas são textos destinados a alunos do ensino médio e cada um deles que está lá postado, ele sintetiza um tópico de história do Brasil. Vale muito a pena ler o texto todo para fazer essa tarefa lá que eu vou mostrar aqui como simulado nesse texto que eu vou compartilhar agora com vocês. Certo? Deixa eu ver se já está compartilhando. Quando estiver ok, digam para mim. A tarefa que tem lá, eu posso ter mudado um pouquinho o texto para ficar mais claro. Pode ser que tenha mudado, mas eu não lembro se eu colei de volta aqui, enfim. Mas o exercício é precisamente esse: copiar manualmente o texto ligado ao seu nome pela numeração. Então, tem lá o seu número no sistema de 1 a 30 e pouco, certo? Para ajudar vocês, eu coloquei lá a tabela com o número de vocês direitinho, para ficar mais fácil ainda. E junto da atividade tem outro anexo, que é uma lista de 40 textos de história, que tratam, né, de tópicos da história do Brasil, os mais variados tópicos, e vocês vão ler esse texto fazendo esse exercício, e a ideia é que vocês consigam operar da mesma forma quando forem ler textos que não seja por mero exercício de português, entendeu? O que é que eu vou pedir que vocês façam lá? Identifiquem 2 casos de sujeito, super simples, um caso de predicado, um caso de complemento verbal e um caso de complemento nominal, que nós não estamos estudando na aula de hoje, mas que a gente já estudou em sala e que vai ter uma aula sobre isso antes de a gente encerrar esse momento. Vocês vão ter que me entregar a atividade na data que está marcada lá. Agora, aqui uma coisa para facilitar a vida. Se o texto na versão virtual exceder uma página, a tarefa poderá ser cumprida com a cópia de apenas uma das páginas digitadas. Todo mundo entendeu isso? Se for um texto grandão, 1,5 página, 2, você pode copiar só a primeira. Eu quero que você exercite a caligrafia, exercite formatar o tamanho da letra, adequar, e que vocês coloquem na cabeça de vocês a gramática do texto escrito. Onde é que vai a vírgula, onde é que vai o ponto, como é que se organiza. É esse exercício que eu quero que vocês façam com a cópia, tá? É uma tarefa muito tradicional, mas é assim que eu vou trabalhar. 3 semanas para eu já pedir uma redação para vocês, não daria tempo de eu trabalhar direito, certo? Belezinha? Então, vamos simular a resolução dessa atividade, que é uma atividade super fácil, super tranquila. Então, aqui eu peguei esse texto da BBC, e aqui tem o título do texto: As disputas familiares entre 3 primos irmãos que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. É um texto para vocês lerem, para saber o mundo aí dos bastidores, a fofoca familiar, né? Que acabou levando à guerra, segundo o texto aqui da BBC. Tá? Eu vou lê-lo com vocês e comentar até completar mais 10 minutos, e aí a gente interrompe e vai para mais uma etapa do nosso trabalho de hoje, certo? Então, redação é o lugar onde foi escrito, né? Da redação, BBC News Mundo, é um texto de 23 de janeiro de 2021. Aí tem essa imagem aqui que ilustra, certo? Guerra, Europa. Aí aqui tem Guilherme I da Alemanha, Jorge V da Inglaterra, Nicolau II da Rússia, certo? Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui da imagem para poder caber lá na outra página e ficar mais fácil. Uba, não quer subir. Professor? Subir. Pois não. Licença, o senhor poderia explicar novamente essa questão da folha, que eu não entendi? Ah, o quê?
De copiar só metade, que não pode copiar a folha toda. Não Quer dizer, se pode. passar de Pode, uma folha, pode, não pode. copia. Você Algo... pode copiar tudo, mas está aqui escrito, está lá na tarefa. Olha. Se o texto na versão virtual exceder uma página, se ele tiver mais de uma página, né? A tarefa poderá ser cumprida com cópia de apenas uma das páginas digitadas. Então, lá, depois que eu fui lendo e organizando, eu fui vendo que tem texto que é só uma página e tem texto que são duas digitadas. Aí eu não vou pedir para vocês copiarem duas páginas, aí já seria tortura, não é exercício. Entendeu? Então, eu vou pedir que vocês copiem apenas uma página virtual. Só isso, é só isso. Agora, se você quiser copiar as duas, pode também, mas não precisa. Com uma, você já exercitou ali pontuação, organização de período, organização de parágrafo, escrita correta das palavras, já manejou sua letra para colocar num tamanho adequado, entendeu? Para poder caber uma página virtual, praticamente numa página manuscrita, que é o que eu espero que vocês consigam. Deu para compreender agora? Certo? Aí o exercício é esse, olha. Identificar. Se quiser copiar todo, pode, mas aqui é uma coisa que eu estou colocando por bom senso, né? Não vou torturar vocês, não. Escrever à mão já é tão cruel, né? Mas eu sou obrigado, como professor de português, eu sou o único professor que tem a obrigação de ter essa preocupação com vocês, tá? Os outros podem até ter, mas eu preciso ter, para vocês ainda saberem escrever à mão, ainda é exigido, né? Em situações de prova. Então, dois casos de sujeito. Está aqui o título do texto, está aqui a ilustração. Vamos ler o começo. Aqui é a legenda. Essa parte aqui que eu estou doido que suba para ficar pertinho. Pronto. Aqui é a legenda dessa imagem aqui, certo? O Kaiser Guilherme II à esquerda, está aqui. E o Czar Nicolau II à direita, está aqui. Eram primos do rei britânico Jorge V ao centro. É a história desse povo que o texto vai contar, certo? Então, aqui eu tenho, olha, o Kaiser Guilherme II e o Czar Nicolau eram. Está aqui o verbo. Então, aqui eu tenho o sujeito e tudo isso aqui eram primos do rei britânico Jorge, tal e tal. Isso aqui é o predicado. Certo? Aí, olha, todos faziam parte da família da Rainha Vitória. Então, todos aqui é o sujeito, faziam parte da família da Rainha Vitória, é o predicado. Que minha prova quer? Olha como está tranquilo, gente, para vocês. Dois casos de sujeito. Então, se fosse esse seu texto, só com a legenda de uma foto você já teria feito a letra A. E de quebra teria feito também um caso de predicado. Teria feito também já aqui a letra B. Todo mundo compreendeu como é uma tarefa tranquila. Agora você vai ter de marcar o predicado todo e vai ter de identificar o sujeito do jeito que eu estou explicando nas aulas. É precisamente o sujeito. Se uma coisa não é sujeito e você marcou como sujeito, fez errado. Entendeu? Se não marcou o predicado todo, fez errado. A tarefa é fácil, agora tem que fazer corretamente. É a precisão que eu quero que vocês tenham. Certo? Agora, quais são os outros casos? Olha. Complemento verbal e complemento nominal. O que é para a gente saber também? Não é só que o nome pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser um substantivo. Pode ser uma palavra que dá nome às coisas, substantivo. Pode ser a característica das coisas, o adjetivo. Ou as circunstâncias, a intensidade das coisas, que é o caso do advérbio, tá? Então, esses nomes, eles às vezes, alguns deles exigem obrigatoriamente um complemento. Assim como tem verbo que não só situa no tempo o que se está dizendo, e situa em quem está falando, com quem está falando, com quem se está falando, que são as pessoas gramaticais, mas exigem um complemento. São os objetos do verbo. Então, nós vamos ter uma aula que vamos exercitar muito isso, mas a atividade, já digo que ela vai exigir. Vamos ver se aqui nessa legenda tem algum, olha. O Kaiser Guilherme e o que eram primos do rei britânico. Todos faziam parte da família. Não vou considerar que tem aqui. Vamos ver o primeiro parágrafo para ver se a gente encontra. A Primeira Guerra Mundial, está aqui o sujeito, olha. Sujeito. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, foi um marco na história por ter sido o maior conflito bélico do mundo na época.
Mas o que pouca gente sabe, isso aqui é o sujeito, o que pouca gente sabe é que, aqui o predicado, é que não se tratou apenas de um conflito entre países. Foi também uma disputa familiar. Então aqui eu encontro uma coisa para dizer para vocês. Quando eu digo assim, pessoal, vocês trataram. Qual é a pergunta que ocorre? Que a gente já exercitou isso bastante. Falta 3 minutinhos para a gente parar a gravação e ir para o outro tópico. Mas vai dar tempo eu mostrar aqui. Então, olhe, aqui se tratou, não se tratou. O peixe, não. Vocês são a turma de química, não é de recursos pesqueiros, né? Então, não se tratou, nesse caso aqui, olhe, de um conflito. Então, nesse sentido do verbo se tratar, aqui eu tenho o objeto desse verbo. Isso é a introdução para uma outra aula. Mas no primeiro parágrafo eu já teria matado a outra atividade. Agora, pode ser que você tenha também assim, não tratou a substância. A pessoa trata uma substância? Trata. Não tratou, sei lá o quê. Um uso que vocês possam fazer no curso de vocês, né? Então, a guerra ela não foi só entre países, né? Foi uma guerra entre famílias. Vamos ler mais um parágrafozinho, certo? As três principais nações que protagonizam. Agora, o rapaz tratou pode ser também tratar o peixe, né? O peixe seria o complemento, certo? Ele estaria corretíssimo. As três principais nações que protagonizaram o conflito, Alemanha, Reino Unido e Rússia, não tinham em comum apenas o fato. Aí, olha, gente, se vocês me responderem que é o fato de boi, eu vou dizer, vocês não são de agronomia, vocês são de química. Eu vou perguntar assim: vocês já sabem o fato? Aí vocês vão me perguntar: que fato? Fato de quê? Como assim o fato? Entenderam? Então, o fato aqui é um substantivo, é o nome de alguma coisa, né? E esse de ser e tal, isso aqui é o complemento desse nome, é um complemento nominal. Certo? Nós vamos exercitar isso aqui, melhor em outra aula. Mas vejam que eu só nesse iniciozinho, pronto, eu resolvi a tarefa. Simulei já com vocês. Querem me perguntar alguma coisa? Agora, por que eu estou pedindo para copiar o texto à mão, copiar uma página digitada? Não é uma página manuscrita. Porque eu quero justamente ter para vocês o desafio de você conseguir controlar o tamanho da letra. Eu vi que vocês escrevem bem, eu já tive contato com a escrita de vocês, mas alguns não têm a noção de que é para ter margem, que é para abrir parágrafo, que a letra você tem de aprender a fazer uma letra maior ou menor de acordo com a situação, certo? Então, esse aí o restante do texto você só faz copiar. E eu vou ler o seu texto, vou olhar como é que está, se você copiou certo ou se está com algum problema até na cópia. Perguntas, observações sobre essa parte aqui. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um marco na história por ter sido com o maior conflito bélico do mundo na época, né? Mas o que pouca gente sabe é que não se tratou apenas de um confronto entre países, foi também uma disputa familiar. As três principais nações que protagonizaram o conflito, Alemanha, Reino Unido e Rússia, vão decorando essas coisas para fazer uma questão do Enem rapidinho. Não tinham em comum apenas o fato de serem as maiores potências do planeta no início do século XX. Alemanha, Reino Unido e Rússia, né? Também compartilhavam, aí qual é o sujeito aqui, olha? De compartilhavam as três principais nações que protagonizaram o conflito. Estão vendo? Aqui é o sujeito. Compartilhavam, quem compartilha, compartilha alguma coisa. Aí aqui eu tenho o objeto do verbo compartilhar. Objeto direto, nesse caso aqui, não tem preposição. Tá muito tranquilo, viu? Tá muito tranquilo fazer essa atividade. Certo? Beleza? Perguntas? Eram governadas por monarcas que faziam parte da mesma família, da rainha Vitória do Reino Unido, que reinou por 63 anos até 1901. Pois bem, o texto está completinho lá para vocês poderem ler. Para vocês poderem ler na íntegra. E, enfim, tem um texto aí bem escrito, interessante. O desafio é esse, é conseguir fazer só, né?
Pronto, gente. Então eu vou interromper a gravação nesse momento e volto para a gente tratar de mais um tópico da aula de hoje, certo?